Olá, pessoal! E aí, galera? Tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, então, hoje para mim é uma felicidade trazer esse livro que a gente está começando essa nova playlist, né? Hábitos Atômicos. Um livro que para mim, gente, trouxe muita transformação, tá? Mas, Pedro, como assim? A gente ele dá o passo a passo. Tá? O passo a passo para quem realmente quer entrar em ação, para quem realmente quer mudar de hábito. Às vezes, para aquela pessoa que procrastina muito, o que é procrastinar? Aquela galera que empurra muitas coisas com a barriga, tá? Deixa para a última hora, né? Então, o Hábitos Atômicos, ele trata bem disso. Então, de cara, aqui na capa, o que vem pra gente? Best-seller do New York Times, então um livro de bastante repercussão lá fora, né? Pequenas mudanças, resultados impressionantes, tá? Hábitos atômicos. O método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus. Então, o que mais chama atenção, gente, é que aqui o James Clear, bem no passo a passo, ele acaba nos mostrando o que eu faço para poder adquirir um novo hábito, tá? E colocar esse hábito no piloto automático. Porque a partir do momento que eu consigo colocar esse novo hábito no piloto automático, eu não preciso mais ficar pensando para poder executar, ele já entrou no piloto automático, tá? Então, bem no início, ele comenta assim, hábito, e ele coloca um glossário, né, uma sequência, explicando o que é hábito. E atômico. No que se refere a hábito, uma rotina ou prática executada regularmente. Então, aquilo que eu te falei, é uma forma de colocar isso no piloto automático. Uma resposta automática para uma situação específica. Então, a partir do momento que eu consigo colocar tal atitude como sendo um hábito, qual que é a grande vantagem? Eu não preciso mais ficar pensando nisso antes de fazer. Isso já acontece naturalmente, e assim eu consigo economizar uma grande quantidade de energia. Atômico, uma quantidade extremamente pequena de uma coisa, a unidade irredutível de um sistema maior. A fonte de uma imensa energia ou poder. Então, quando a gente fala em hábitos atômicos, são hábitos que tornam você, que me tornam cada vez mais poderosos. Pedro, mas devido a que isso? Gente, a partir do momento que eu coloco determinada atitude no piloto automático como sendo um hábito, eu não estou gastando energia para colocar esse hábito em execução. Ele já entrou no piloto automático, ele já é algo natural para mim, tá? Daí, minha gente, lá no capítulo 1, tá? Por que mudanças fazem uma grande diferença? Por que mudanças fazem uma grande diferença? Recomendo firmemente, gente, que você pegue o livro, leia o livro, ou dá para... Pedro, eu adquiri esse livro assim de forma digital, ou ainda, né? Eu estou com o livro aqui em papel, estou lendo o livro. Então, assim, curta, comente, compartilhe, comente ali, olha, eu fiquei com dúvida nesse capítulo, eu tive esse insight. Tá? Comente com a gente, é sempre legal isso e todo mundo acaba ganhando, né? Então, os fundamentos. Por que pequenas mudanças fazem uma grande diferença? Lá no capítulo 1, ele diz assim, o surpreendente poder dos hábitos atômicos. E ele coloca uma situação falando o seguinte, né? O destino do ciclismo britânico mudou em um dia de 2003. A organização responsável pela regulamentação do ciclismo profissional na Grã-Bretanha contratara recentemente Dave Brailsford como seu novo diretor de performance. Então ele vai colocar o que esse novo diretor de performance conseguiu aplicar lá na Associação Britânica de Ciclismo. Então, Brailsford havia sido contratado para mudar o rumo do ciclismo britânico. A galera estava indo numa direção e os organizadores queriam um outro papel, um outro rumo, uma outra direção. O que o diferenciava, o Brailsford, dos treinadores anteriores era seu compromisso inabalável com uma estratégia que chamava de agregação de ganhos marginais. Então, a agregação de ganhos marginais, que era a filosofia de procurar por uma pequena margem de melhoria em tudo o que você faz. Ou seja, hoje, um pouquinho melhor que ontem. Amanhã, um pouco melhor que hoje. Assim, todo o princípio surgiu da ideia de que se você dividir
todas as ações que conseguiu pensar como integrante da atividade, nesse contexto, né, de andar de bicicleta, e em seguida melhorar 1% em cada uma delas, teria um aumento significativo ao colocar todas em ação. Então, qual que é a ideia? O que eu posso melhorar 1% no meu foco? O que eu posso melhorar 1% na minha pedalada? O que eu posso melhorar 1% na minha nutrição? Então, tudo isso, né, todos esses pequenos hábitos, esses hábitos atômicos, em conjunto, acabam agregando no meu resultado como um todo. Por exemplo, contratar um cirurgião para ensinar a cada ciclista a melhor maneira de lavar as mãos para reduzir as chances de pegar um resfriado. Determinar um tipo de travesseiro e colchão que proporcionava a melhor noite de sono para cada atleta, atletas de altíssimo rendimento. Até pintar o interior do caminhão da equipe de branco, o que ajudava a identificar pontos de poeira que normalmente passariam despercebidos, mas poderiam prejudicar o desempenho das bicicletas precisamente ajustadas. Então note, gente, que aqui o treinador ele foi procurando pequenos detalhes no que eu posso melhorar 1% que seja em cada um dos níveis da minha execução. Tá? Apenas 5 anos após Brainford assumir, a equipe britânica dominou os eventos de ciclismo, de estrada e pistas nos Jogos Olímpicos de 2008. 4 anos depois, quando os Jogos Olímpicos chegaram a Londres, os britânicos elevaram o nível a estabelecer 9 recordes olímpicos e 7 recordes mundiais. Ou seja, a partir daquela visão de 1% melhor nesse detalhe, naquele detalhe, naquele detalhe, naquele detalhe, quando veio o resultado foi exponencial. Exponencial em termos de realização. Daí vem, né? Por que os hábitos fazem a diferença? Melhorar 1% não é particularmente notável. Às vezes nem é perceptível, mas pode ser muito mais significativo, especialmente em longo prazo. Daí, gente, ele coloca aqui, né, um gráfico, né, os efeitos de pequenos hábitos se acumulando com o tempo. Ele mostra no gráfico como que a partir do momento que você começa a colher o retorno desses pequenos ajustes em termos de hábitos, o resultado acaba sendo algo exponencial. Então, hábitos são juros compostos do autoaperfeiçoamento. Então, isso eu acabei tirando aqui da página, porque me chamou muita atenção. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros compostos, os efeitos de seus hábitos se multiplicam à medida que você os repete. Então, à medida que eu vou colocando-os no piloto automático, o que acaba acontecendo? Eu vou avançando. Então, eu estou numa empresa. Pedro, eu estou num setor de qualidade. E, às vezes, eu sou estagiário da qualidade, ou, às vezes, é o meu primeiro cargo ali na empresa, estou no setor de qualidade. Então, o que eu posso fazer? Qual que é aquele 1% que eu posso implicar na melhoria em várias áreas? Para lá no final, nossa, o retorno foi muito significativo. Infelizmente, o ritmo lento da transformação também facilita que um mau hábito volte. Então, às vezes, se eu não coloco o ritmo nessa transformação, o que pode acontecer? Eu posso acabar perdendo essa conquista, tá? E um mau hábito pode acabar retornando. Se você comer um alimento não muito saudável hoje, a balança não se move muito. Se trabalhar até tarde e ignorar a sua família, ela o perdoará. Se procrastinar, a questão da procrastinação que a gente falava ainda hoje, né? E deixar seu projeto para amanhã, normalmente haverá tempo para concluir mais tarde. Uma única decisão é fácil de ignorar. Qual que é o grande desafio? Quando eu vou procrastinando, quando eu vou deixando para depois, várias pequenas realizações e no final, nossa, está tudo atrasado. Quando repetimos 1% de erro, dia após dia, reproduzindo más decisões, duplicando pequenos erros e racionalizando pequenas desculpas, as pequenas escolhas viram resultados tóxicos. É o acúmulo de muitos erros, um declínio de 1% aqui e ali, que em algum momento gera problemas.
Aqui, gente, ele traz, na questão do piloto, né? Ele traz um insight bem interessante. O impacto criado por uma mudança em seus hábitos é semelhante ao efeito de mudar a rota de um avião em apenas alguns graus. Imagine que você está voando, o autor coloca no capítulo, né, de Los Angeles até Nova York. Se o piloto ajustar a direção apenas 3,5 graus ao sul, você aterrissará em Washington, em vez de Nova York. Uma mudança tão pequena é imperceptível na decolagem. O nariz do avião se move poucos metros, mas quando essa distância é amplificada por toda a extensão dos Estados Unidos, a viagem termina a quilômetros de distância. Então, um pequeno detalhe, uma pequena correção ou incorreção no grau pode me levar para uma outra região a distância, a quilômetros e quilômetros de distância do meu objetivo inicial. O sucesso é resultado de hábitos diários, não transformações únicas na vida. Hábitos diários, pequenos hábitos diários, consistência, constância. Dito isso, não importa o quanto você seja bem ou mal sucedido agora. O que importa é saber se os seus hábitos estão colocando você no caminho do sucesso. Sua preocupação deve ser muito maior em sua trajetória atual, com sua trajetória atual, do que com seus resultados atuais. A partir do momento que eu estou na trajetória prevista para chegar onde eu estou querendo chegar, nossa, mas hoje eu não cheguei ainda. Ok. Amanhã eu não cheguei ainda. Também ok, só que eu estou na direção de efetivamente alcançar aquele meu ponto de chegada. Seus resultados, ou resultado em si, é uma mensuração tardia de seus hábitos. Seu patrimônio líquido é uma mensuração tardia de seus hábitos financeiros. Seu peso é uma mensuração tardia de seus hábitos alimentares. Seu conhecimento de seus hábitos de aprendizado. Sua bagunça de seus hábitos de limpeza. Você colhe o que planta e cultiva. Uma vez eu vi uma frase que me marcou bastante, que faz referência ao o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Então o que eu estou colhendo? Eu estou colhendo aquilo que eu plantei de forma consistente por vários e vários dias, por várias e várias semanas, por vários e vários anos. Profundo, né? Para mim pegou bastante, sabe, gente? Não de agora, né? Faz um bom tempo, né? Que eu já acompanho assim e pensando que o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Gente, aproveitando, lembre lá do CCC, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal, tá? Então aqui no Realizando o Futuro a gente sempre está trazendo insights sobre livros de referência, tá? Você tem lá na playlist, fazendo referência ao poder do agora, né? O poder da ação, como que é tão imperativo a gente entrar em ação e como que a gente faz para isso. Nessa playlist agora, Hábitos Atômicos, um livro extremamente impactante. Gente, avançando mais um pouquinho nesse primeiro capítulo, né? Tô pensando aqui, né, gente, o que mais me impactou, o que mais me chamou a atenção. Ele diz assim: esqueça as metas, concentre-se nos sistemas. A sabedoria convencional afirma que a melhor maneira de alcançar o que queremos na vida, entrar em forma, construir um negócio de sucesso, relaxar mais e se preocupar menos, passar mais tempo com amigos e familiares, é definir metas específicas e práticas. Então, no geral, todo mundo comenta isso, tá? E ele começa assim, por muitos anos ele começa a questionar isso. Foi assim que encarei meus hábitos. Cada um deles era um objetivo a ser alcançado. Estabeleci metas para as notas que queria na escola, para os pesos que queria levantar na academia, para os lucros que queria obter nos negócios. Consegui conquistar alguns, mas fracassei em muitos deles. Por fim, aqui vem o salto, aqui vem o pulo do gato, né? Comecei a perceber que meus resultados tinham pouco a ver com as metas que estabeleci e quase tudo a ver com os sistemas que segui. Aí vem, qual a diferença entre sistemas e metas? Aprendi essa distinção com Scott Adams, o cartunista por trás do personagem de quadrinhos Gilbert. As metas estão relacionadas aos resultados que deseja alcançar.
Os sistemas se referem aos processos que levam a esses resultados. Então, assim, se eu penso em processo, início, meio e meio de novo. Como assim? O processo, ele tem uma ideia, peraí, eu estou começando aqui. O que eu vou fazer? O que eu vou continuar fazendo? E conforme eu coloco esses meus pequenos hábitos no piloto automático, é muito mais fácil eu alcançar aquilo que eu estava buscando, tá? Gente, nesse vídeo a gente veio até o início, tá, da diferença entre metas e sistemas. No próximo vídeo a gente entra e fala de forma mais efetiva sobre o que são sistemas, como eu monto os sistemas e como que eu trago isso para o meu dia a dia. Galera, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau!